Por exemplo, quando você olha para engenharia de dados, é, você pode ter o cara da engenharia como um todo, da infra, aí depois você tem o cara que é banco de dados, que é extremamente especializado no banco de dados. Naturalmente você vai quebrando, mas eu acho que isso depende muito do problema, né? Tipo, eu sou um site que tenho 10 mil usuários. Cara, coloca lá qualquer banco de dados, coloca lá qualquer infraestrutura. Sabe, não, agora eu tenho 100 milhões de acessos. Porra, será que eu vou para um NoSQL? Será que eu vou para um SQL? Eu vou para isso daqui. Como que eu tuno isso quando eu tenho 100 milhões de acessos? Aqui a gente tem um mantra dentro da nossa área que dado custa dinheiro. Todo dia a gente tem que lembrar que dado vai custar dinheiro. E quando a gente vai fazer qualquer tipo de consulta ou vai, a partir de alguma consulta, gerar algum relatório, a gente entende o quão otimizado está aquilo, se a gente está fazendo os joins corretamente, quando a gente fala de dados de ferramentas diferentes, por exemplo, porque já aconteceu da gente fazer consultas real-time para Black Friday ali, esquecer de deixar ela, de desligar ela depois, e quando chegava em dezembro a gente tinha um custo ali gigante que ninguém estava esperando. Então é sempre olhar para essa parte do custo mesmo. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Vamos falar hoje nesse podcast mais irado e maneiro e analítico do Brasil. No Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde você estiver ouvindo. A gente vai falar hoje sobre o futuro do profissional de Digital Analytics. Se você trabalha no mercado há algum tempo, sabe que a nossa profissão ela tem mudado constantemente. Ainda mais agora aí, vamos dizer, desde o advento de 2020, quando surgiu essa nova ferramenta aí, versão 4.0, que tem deixado muitos de vocês, assim como eu, de cabelo branco. E aí, você precisa saber de banco de dados? Até onde vai ter que ser o seu conhecimento? Você precisa conhecer sobre o quê? Qual o diferencial do profissional de Digital Analytics? Para isso, como sempre, ao meu lado, ele, o rei, o cara que simplesmente, quando vai montar um banco de dados, o banco de dados fala assim, pensa, pai. E aí, Luciano Fiar? Com certeza isso não acontece quando eu monto um banco de dados, tá, gente? Muito obrigado. Tá tudo certo, mas não é isso que acontece. Eu te enalteço, tu vai lá e se baixa, cara. Eu Não, não tá consigo maluco, entender mas esse tem uma bagulho. galera muito brava de banco de dados aí pra eu poder cagar essa regra, irmão. Tá maluco? Tá maluco. Boa, mais um episódio maneiro, né, Luciano? Debatendo uma coisa de mercado que é importantíssima, né? Assunto técnico eu gosto pouco, né? Então prepare-se pra eu falar muita merda aqui. Tá tudo certo. Boa. Boa. Eu vou chamar os nossos dois convidados aqui agora, ó. Leandro Panegassi e o Igor. Vou pedir pro Leandro se apresentar primeiro pra galera aí, contar um pouquinho dele. Seja bem-vindo ao nosso episódio, Leandro. Opa, obrigado, Gustavo. Bom, para quem não me conhece aí, né, sou Leandro Panegassi. Hoje sou diretor de dados da Square Premium, uma consultoria aí de tecnologia no geral. Sou fundador do grupo, né, de analytics aí, onde tem muita gente boa, né, para discutir aí sobre os assuntos de analytics no geral. Sou empresário, né, tenho alguns outros negócios aí no mercado, mas acho que o que mais interessa mesmo é o pouco conhecimento que a gente tem aí sobre analytics para tentar compartilhar o máximo com vocês. Então, vamos ver o que sai aí desse papo hoje. Boa, seja bem-vindo, meu camarada. Inclusive, ó, Obrigadão. esse grupo é um grupo concorridíssimo, pra galera estar ciente. Vira e mexe, alguém fala assim, pô, e como entrar no grupo? Aí o Leandro fala, esgotou. Só se a gente remover alguém, deixa eu ver aqui. Ih, mas tem grupo 2? Não vai ter. Já ficar só nesse aqui, são só tantas pessoas, não entra mais ninguém, porque é a nata da nata do bagulho. Só a galera que realmente faz e acontece ali no dia a dia. Obrigado pela moral que você dá pra nossa comunidade, Leandro. E Opa, aqui eu com que a agradeço gente, pelo convite. pô, tá maluco. E aqui com a gente também, Igor. O Igor simplesmente foi nosso aluno, Igor Freitas, eu tenho que dar essa moral pra gente. Foi nosso aluno de GA4, do curso presencial, mas também trabalha na Soma. Conta um pouquinho a tua história aí, conta o que você faz na Soma, fala o teu processo de evangelização lá dentro. Pois é, né? Então, de aluno aí, agora participando aqui do podcast com vocês, obrigado pelo convite. Bom, hoje no Soma eu tô dentro de uma área que a gente não definiu um nome ainda, mas é justamente sobre o que a gente vai falar hoje, que é uma junção de dados, analytics, martech, então entender todo esse universo de ferramentas e banco de dados que a gente tem que ter para o futuro aí, como a gente pode levar, alavancar ainda mais as análises só do GA4, de todas as ferramentas que a gente usa. Então, é isso e obrigado pelo convite novamente. Pô, a gente que agradece, cara da aula. Cara da aula na Soma, galera, porra, compartilha, porra.
Pô, encheu a gente de orgulho. Além disso, pô, o moleque faz e acontece no dia a dia, ele tá maluco. Não sei como é que tu tá cheio de cabelo branco, cada dia uma fusão diferente, pô. É que eu tô raspando, senão tá aqui também pelo É, cabelo. né? Eu já raspei todo já. Pô, tá Sim, maluco. sim. Não, é porque com essa migração aí, essa fusão aí que o Grupo Soma tá fazendo e Pô. tudo mais, eles estão dando um Vale Enê pra galera cortar o cabelo. Se der mole, daqui a pouco eles vão ver que eles estão gastando tanto dinheiro com isso, Luciano, que eles vão comprar o Beleza na Web, sei lá. Quem sabe? Os caras estão comprando todo mundo, maluco. Mas obrigado mais uma vez por estarem aqui, meus amigos. Acho que o papo vai ser bem maneiro para a gente poder falar um pouquinho sobre nossa área. E acho que seria legal a gente começar com um pouco do que o Igor trouxe já aqui, contextualizado na nossa frase, na nossa primeira pergunta aqui, na nossa fala, que é, o Igor trouxe que ainda não definiu o nome da área. Por quê? Porque o nosso profissional, a gente de história, a gente tá, meu irmão, em cada fazinha. A gente é um profissional de dados, a gente é um profissional de BI, a gente é um profissional de Martech, a gente é um profissional de marketing orientado a dados, a gente é um profissional de Product Analytics. Que porra que nós somos, meu Deus? Alguém ajude. Então, em muitas ocasiões, a gente falava que o profissional de Web Analytics, ele não era um profissional de BI, por exemplo. Vocês entendem que cada vez mais isso está se afunilando? O profissional de BI, o profissional de Digital Analytics, eles estão cada vez mais se aproximando e tendo funções em várias bases parecidas. Vou começar aí pelo Leandro respondendo essa e o que eu complemento. Quando a gente vai falar sobre o profissional de Web Analytics, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para como que o mercado ele vem evoluindo e vem forçando com que esse profissional ele acabe se adequando ali às novas tendências. Então, por exemplo, quando a gente pegava as análises lá atrás, né, acho que o nível de problema que a gente tentava resolver, ele era muito mais simples do que a gente vem tendo atualmente com a evolução das ferramentas, das integrações, né, das análises. Antigamente, a gente olhava basicamente ali para o GA, né, a gente tinha ali as informações que a gente precisava de mídia ou as informações que a gente precisava para olhar para a questão de produto. E aí, conforme a ferramenta ela vai evoluindo, novas ferramentas vêm entrando no mercado, a gente precisa integrar todas essas ferramentas, né? Aí vem User ID, aí vem informações de banco de dados, aí vem tudo que a gente precisa importar, vai fazendo com que esse profissional, ele, de fato, né, precisa ser um pouco mais completo para fazer toda essa análise de todo esse ecossistema. Então, dito isso, eu vejo que cada vez mais o profissional ele vai virar, sim, um profissional de análise como um todo, não necessariamente olhar só para a parte de marketing analytics, né, ou product analytics, mas sim olhar para dados, né, como um todo, tudo isso integrado. E aí a gente acaba, né, tendo esse profissional, né, de análise de dados, né? Para-se de quebrar um pouco essa análise mais transacional ou essa análise mais digital e a gente passa a integrar tudo isso e fazer uma análise mais cross, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que é muito isso mesmo, se complementando um pouco, que as próprias ferramentas hoje em dia elas estão seguindo um caminho que vão afunilando o profissional que mexe com ela. Então, o GA4 ele pode até estar ali entregando muito bem na usabilidade dele, mas um profissional de uma empresa ele tem muita mais capacidade de entregar visões indo para um além, indo para um banco de dados, e até um cenário que está engatinhando bastante, mas que é algo bem atual, é que a gente está deixando de olhar uma separação de online e offline, né? Claro que existem empresas que são 100% online e 100% offline, mas as que são omnichannel, elas querem entender o completo. E, claro, a área digital, ela vai existir sempre ali, mas se você conseguir entender a empresa como um todo, se você conseguir integrar esses dados, vai ser muito melhor para um profissional de Web Analytics a partir disso. Acho que esse é o principal ponto, assim, né? Quando a gente comenta sobre a questão da complexidade, né? A gente tem que parar para olhar que quando o Google, né, começa a desenvolver as suas primeiras versões, a gente tinha basicamente um usuário sentado na frente de um computador, né? Então, eu sou, acho que um dos poucos defensores do GA4, né? Eu acho que São os dois, cara. tá Apesar boa. de todos os defeitos, eu ainda defendo. Eu ainda acho que em várias ocasiões ele é melhor que o Universo. Eu espero
que em julho de 2024 o Google faça assim, ó, toma esse pacote de atualizações que resolve essa porra de Note 7 aí, vamos lá. Eu acho que a ideia dele é muito boa, talvez a execução não esteja É sendo isso das aí. melhores, mas a gente Então, acredita que vai vir um pacote aí de mudanças que vai, né, ajudar demais aí futuramente, né? Então, o grande ponto dessa questão da complexidade é que antigamente a gente precisava basicamente saber se o usuário, que era um client ID, né, ele fez ou não essa ação, e acabou, né, ele converteu ali e estava muito mais simples. Agora, quando a gente começa a vir para o mundo um pouco mais moderno, né, com celular, com computador, com notebook, etc., esse cenário já acaba sendo muito mais complexo, né? E aí isso demanda muito mais conhecimento, né, desse profissional para ele fazer essas análises. Então isso começa a trazer outras ferramentas para você começar a mensurar, né? Então você tem uma ferramenta para apps, né? Tem os nomes aí, você tem uma ferramenta mais para web, né? Isso começa é, você tem que trazer, né, todos esses dados juntos para analisar, né, basicamente aí o que o Igor comentou da visão do usuário como um todo, né? Então, eu acho que isso torna-se o cenário muito mais complexo e faz com que, né, esse profissional de BI ele passe a analisar dados, né? Não mais como era antigamente, eu tinha um profissional que analisava dados digitais e um outro profissional que analisava dados transacionais. Acho que esse é o grande ponto. no final a gente está vendo que cada vez mais o que talvez possa vir a acontecer numa esfera. A gente tem até um salve para a galera que está ouvindo nosso podcast, que a gente teve um que a gente falou sobre a diferença de engenheiro, analista e cientista de dados, para mostrar qual é a casinha de todo mundo, né? E aí vou falar do analista de dados aqui especificamente. Todo mundo que analisa dados é analista de dados, né? A diferença é para qual lado você está analisando esse dado. Eu acredito que a diferença do que a gente chamava de web analytics antes era que nós analisávamos os dados da web. Primeiro não tinha app, né? Então tinha esse nome web analytics que a gente só falava de site. E o comportamento de nós profissionais era analisar o que estava no site. O que veio para dentro do negócio, acabou minha função. E aí a gente tinha aquela casinha bem separada. Olha, eu estou analisando o site, e se agora é um dado do negócio, é o BI que vai analisar isso. O BI vai ver o Business Intelligence, porque eu sou o Web Analytics. Boa. E cada vez mais as ferramentas forçam a gente. Por quê? Porque muitas vezes você viu, por exemplo, como o Leandro falou, um Client ID, mas eu já implementei o User ID aqui, então eu já estou vendo aquele código mais exclusivo da pessoa que acessa no ambiente logado, não sei o quê. Cara, se você implementa o User ID e você não jogar isso para nenhum lugar para poder ter inteligência de informação, você não tem o que fazer. Você só implementou isso para dizer que tem. E aí vem o quesito do que a gente está falando, que me leva à segunda pergunta para vocês complementarem, o Luciano também aí junto, que é, a gente sempre falou, talvez até um pouco, até um 2019, 20 ali, antes do GA4 vir com essa força toda, a gente falava muito sobre banco de dados, consulta de banco e tudo mais, era um diferencial desse profissional. Por quê? Porque, de novo, a gente estava olhando a casinha. Só que, desde antes do GA4, a gente tem a implementação do User ID. Pô, o cara está logado no teu sistema, você gera um código exclusivo para ele, você consegue depois, não dentro do GA, mas por fora do GA, consultar essa informação e ter mais inteligência de negócio. Pô, acabei de falar Business Intelligence, né? Acabei de falar BI. Então, vocês entendem que está cada vez mais distante essa visão, no sentido de o que a gente outrora falava que era um diferencial saber sobre banco, cada vez mais vai passar a ser uma obrigação, porque muitas coisas você vai ter que acabar jogando para outro local para consultar, além da interface das ferramentas? Acho que sim, acho que o mercado ele já está entendendo essa necessidade de fato. Inclusive, quando você vai implementar um GA, quando você vai implementar algum tipo de ferramenta, eles já pedem, alguns tipos de implementações já pedem que você faça algo a mais. E é algo necessário para um profissional que está entrando na área de Web Analytics agora, por exemplo. Então, alguém que queira se destacar nesse momento, não vai ser mais um diferencial saber um SQL, saber usar um BigQuery. Agora, você quer um destaque, você quer entrar nessa área, você sabe disso para você já conseguir provar o seu valor para quem estiver te contratando, a empresa que estiver olhando para você. Eu acho que assim, essa pergunta ela vai depender muito da questão da senioridade do profissional e dos
problemas, né, da complexidade dos problemas que ele tem ali para resolver no dia a dia, né? Porque é claro, né, se a gente fala assim, é bom o cara conhecer, eu sou a favor de sempre, né, quanto mais conhecimento, acho que nunca vai fazer mal ali, e acaba ajudando demais. Agora, a gente sabe que sempre a gente vai ter um mercado de empresas menores, né, que tem um mato super alto para a gente cortar, né, que você consegue ainda tirar alguns insights ali das ferramentas utilizando o próprio GA4, né, ou qualquer outra interface ali. E eu acho que para esse cenário, né, vai ficar ali interface, assim como já era no GA antigo e é em outras ferramentas também, né? Mas conforme a gente vai crescendo, né, o porte da empresa, o porte do problema, né, a complexidade disso, é natural que a gente, né, integre isso, jogue isso para um banco de dados ali, consolide isso, comece a fazer, né, análises um pouco mais avançadas, do que, por exemplo, vou fazer só uma análise last click, né, de uma campanha. Não, tipo, a gente sabe que grandes empresas já vão para uma outra linha um pouco mais avançada e aí naturalmente vai precisar, né, conhecer sim sobre SQL. Então, eu viria assim nesse ponto, né? Uma pessoa júnior pleno, talvez não precisasse no primeiro momento, mas em algum momento, né, como o Igor comentou, se ele quiser se destacar no mercado, ele vai ter que conhecer aí sobre queries. Eu sinceramente não sei, porque eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando e acho que não depende do nível de senioridade do profissional. Eu acho que em níveis mais júniores eles vão ter que ter um conhecimento de SQL mais júnior. Então, acho que está muito mais vinculado ao nível de maturidade da empresa na qual ele está trabalhando. Porque aí, de acordo com a necessidade, ele vai utilizar a tecnologia, né? Porque se a gente colocar aqui, não, olha só, é obrigatório que o cara agora ele tenha que saber SQL, a gente não está representando a maior fatia de quem utiliza o Google Analytics 4, que é a galera leiga, né? Que é a galera que tem lá o seu Google Analytics para medir o seu blog, para poder medir até o seu e-commerce no cenário geral. Agora, quando a gente vai partindo para e a gente nem está falando de big companies, né? É, vários e-commerces que a gente atende aqui hoje, que não são big companies aqui dentro da big techs ou algo do tipo já tem a necessidade de, tipo assim, cara, esses dados aqui no GA4 não estão me satisfazendo devido à amostragem, esses dados aqui não estão me satisfazendo devido à cardinalidade. Então, a minha percepção é que, tipo, daqui a algum tempo, hoje, para mim, ainda, eu concordo com vocês, para mim ainda é diferencial, tá? Ainda não é algo obrigatório. Mas a gente está num caminho muito curto disso virar obrigatório e aí não ser vinculado ao nível de senioridade do profissional, e sim ser vinculado ao nível de maturidade daquela empresa. Então vão ter empresas que vão entender isso como um diferencial, porque ela sequer tem a noção de como isso funciona, e tem empresas que vão começar a colocar isso como, olha só, tu tem que ter noções básicas de SQL aqui. Então, assim, de novo, acho que o nível ele não está ligado ao profissional. O profissional ele tem que saber SQL. Sacou? Cada vez mais a gente tem que ir aumentando o nosso pool de conhecimento, principalmente porque quando a gente chega na utilização do GA4, não sei qual a opinião de vocês, mas a gente bate muito com assuntos que a gente não tem nem domínio, né? Mas não tem uma resposta para você poder explicar. O que representa o Note 7? Porra, nem o Google sabe explicar essa porra, tá ligado? Então, assim, tu bate lá e tem lá o Note 7, e como é que você dialoga com esse cara para você poder explicar esse tipo de coisa? Então, assim, de novo, eu venho falando isso já tem bastante tempo. Cada vez mais as estruturas de dados que a gente vai coletar em cenários simples vão ficar mais técnicas. Então, pô, tu quer não ter a amostragem? Consome os dados do BQ. Só que essa necessidade de analisar esses dados cada vez, acho que uma parada que o Gustavo fala até que acho que é engraçado, né? Sempre analisar a porra dos dados com a amostragem dentro do universo Analytics. Aí agora, só porque tem um alerta no relatório, agora não pode mais, tá ligado? Tipo assim, aí como se analisar dados por amostragem não fosse uma metodologia científica comprovada, tá ligado? Então assim, eu quero todos os dados. Cada vez mais eu vejo esses pequenos negócios estando com essa demanda. Cara, eu não quero ver dados de amostragem. Só que aí quando ele bota em jogo o que ele precisa ter, qual o custo do profissional, Plata, não, peraí, acho que eu não custo preciso do não, né? banco, custo da É a ferramenta. máxima é a máxima do relatório em tempo real que os caras querem pedir, né? Tipo assim, tu resolve alguma porra em tempo real dentro do seu negócio? Tipo assim, não, então foda-se o tempo real, sacou? Analisa com delay da ferramenta gratuita que você está utilizando. Então, de novo, eu acho que cada vez mais essa linguagem natural, o idioma
dentro da estrutura de análise de dados, tanto de Digital Analytics quanto de BI, vai ser tendencioso para que a linguagem natural seja SQL, sacou? Só que depende do nível de maturidade da empresa, sacou? E não do profissional. O profissional ele deveria saber SQL, ponto, sacou? Em níveis consideráveis. Um júnior vai saber SQL de júnior, um pleno vai saber SQL de pleno, e o sênior vai saber SQL de sênior até virar especialista e o motherfucker da área dele, beleza? É que eu acho que tem um ponto importante em relação a isso também, que a gente tem que lembrar das AIs, gerando todas essas queries. Né? Então, eu não gosto de depender de nada de recursos, né? Toda minha carreira foi técnica, back-end, front-end, etc. Então, né, como a gente comentou no começo aqui, a gente sempre incentiva ter, né, curiosidade, buscar mais conhecimento, né? Isso, com certeza, sempre vai ser o direcional. Mas eu vejo que para a galera que está numa maturidade, né, no início ainda de carreira, ele consegue gerar muito conteúdo com a própria AI, gerando essas queries para ele, e aí ele não precisa entender tanto, né, ali do que está acontecendo por trás. De novo, eu gostaria que todo mundo soubesse, mas eu não sei se até onde esse cara, num primeiro estágio, vai começar a pegar, por exemplo, uma query, né, avançada ali, ler essa query e saber o que está acontecendo ali dentro. Então, acho que existe um grau de maturidade do profissional também, de quando ele entra numa empresa, de ele aprender de fato, né, chegar no estágio que ele precisa para interpretar uma query, para fazer algo mais avançado, conhecer um pipeline, para trazer os dados. Então, eu vou um pouco mais nessa linha, porque é o que eu acabo vendo da realidade hoje, assim, do mercado, né? A gente pega ainda pessoas um pouco mais sênior, ainda sem conhecimento de query. Mas eu acho que é porque o perfil profissional de contratação é que está mudando, sabe? A gente vai começar a contratar as pessoas com a necessidade de SQL. É porque hoje a gente tem, eu não sei qual a opinião de vocês, fiquem à vontade, se eu estiver falando merda aqui, inclusive, vocês podem me mandar aí a merda. Mas para mim, o lance das vagas estão mudando para que isso esteja no estágio mais inicial. Então, assim, a gente vai parar de ter profissionais de marketing que analisam dados através de ferramentas. E a gente está indo para um caminho mais técnico, onde ou esse profissional de marketing fica mais técnico, sacou? Ou ele vai ser engolido por essa necessidade. Acho que hoje a gente tem essa visão de que as pessoas elas não têm conhecimento SQL, ou elas chegam a ter esse conhecimento SQL quando ela está muito mais sênior dentro dessa estrutura atual, porque são, na maioria dos casos, pelo menos que a gente vê aqui, profissionais de marketing que trabalham analisando os dados. Quando isso fica mais técnico, SQL está no início da jornada, não está no meio, nem no fim, sacou? Deixa o Igor complementar o que ele queria complementar aí eu trago o meu ponto que é um pouquinho diferente. Beleza. Eu acho que, assim, eu concordo com tudo que foi falado aqui. Eu tenho essa visão que uma pessoa mais júnior, ela vai estar no SQL mais júnior, talvez ela não esteja lá desenvolvendo todas as queries mais complexas, mas eu sinto que uma pessoa que está no Web Analytics ou um profissional de marketing, de e-commerce, ele tem uma visão para complementar essas queries, que é a visão de negócio, que isso nenhuma IA vai saber, por exemplo. E ele ter esse olhar de negócio dentro desse universo aí mais técnico, mais dos dados, vai ser o diferencial dele. E eu acho que as pessoas vão começar a contratar buscando um SQL, mesmo que o candidato ali, a vaga, ou que seja alguém de uma outra área não saiba disso ainda, se ele tiver uma noção de como aplicar suas regras de negócio nessa visão de queries, aí isso que vai ser um ponto diferencial. Acho que esse é o ponto assim que eu ia trazer depois, que eu não acho que vai parar pelo SQL, a exigência do mercado. O ponto que o Igor trouxe aqui foi muito bem pontuado. O mercado ele vai buscar um profissional de negócio, né? Então, quando a gente olha para o passado, a gente tinha processo de coleta, estava todo mundo olhando para a coleta. Aí esse cara que coletava, ele foi, né, com o segundo estágio ali e começou a fazer análise. Tá, mas por que a gente faz tudo isso, da coleta, da análise? Para entregar o resultado na ponta. Então, hoje o mercado ele demanda esse profissional que precisa sim conhecer um pouco sobre, né, BQ ali, mas o próximo diferencial dele vai ser esse profissional de mercado. Se a gente estivesse fazendo esse podcast, sei lá, 2 anos atrás, a gente falaria que o profissional de tecnologia iria dominar o mercado, principalmente as áreas de negócio. Hoje, com a questão das AIs, eu
já meio que me questiono, será que não é as áreas de negócio que vai substituir o profissional de tecnologia? Né? Porque agora, é claro que a gente tem que fazer um recorte muito grande, o especialista ele sempre vai existir, né? Mas quando a gente olha para a grande massa, para um cara de negócio hoje gerar uma query, ele coloca lá numa AI, gera, cola ali e o negócio acontece. Claro que a gente vai ter que falar de otimização de custo, a gente vai ter que falar de boas práticas, a gente vai ter que falar de um monte de coisa. Mas cada vez mais, né, o profissional de tecnologia parece que ele está ficando não tem mais a tanta relevância como ele tinha no passado, como a gente acreditava que o profissional de tecnologia ia substituir todo o mercado, sabe? Então, eu acho que o terceiro passo, né, desse profissional é sim ele ser o cara de negócio, e aí, naturalmente, ele vai arrumar algumas formas para fazer essas queries. Sempre vai ter um engenheiro de dados, né, fazendo ali a parte do túnel e tudo mais, mas Eu acho que quando chegar na parte onde dói, assim, eu não concordo, porque nesse caso, quando a gente chegar na fase onde isso começar a gerar custo, talvez a gente possa ter um puto efeito colateral de ter soltado um monte de gente utilizando AI para fazer query, e aí pode ser tarde demais para o negócio. A gente tem casos de liberação de consulta de query que gera tipo $3.000 em 2 horas. Então acho que assim, acho que de novo, a gente tem espaço para todo mundo dentro desse mercado. Eu acho que o profissional de negócio ele tem que estar inserido ali, mas acho que a gente vai passar por um ponto meio parecido com o que a gente tinha com as outras áreas de UX e design, que foi se subdividindo para micro áreas que são gigantescas, sacou? Então acho que vai ter a parte de tecnologia sendo uma vertical sempre por causa do custo. Pensa nessas empresas que ao longo dos anos pouquíssimas têm um budget para a área de construção e estruturação de dados dentro delas. Aí tu solta IA na mão dessas pessoas. E eu entendo que isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer inicialmente. As pessoas com IA na mão vão começar a fazer um monte de queries, selecionar um monte, mas não é um ambiente escalável de tecnologia. E aí, qual o efeito colateral disso? Que a gente vai precisar dar um puta passo para trás para reorganizar essa estrutura de dados que essa pessoa montou, e aí, porra, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido, né? Eu sei, se a gente tivesse começado de tecnologia para frente, a gente não teria um custo menor, uma otimização, Eu e tenho uma até uma visão muito longevidade maior. diferente. Eu tenho uma visão muito diferente de todo mundo aqui. Porque, para mim, a gente tem que dividir isso em 3 partes, beleza? Parte número 1. Vamos falar de nós dentro da nossa bolha profissionais de Digital Analytics, que já estão no mercado há algum tempo. A gente precisa saber. Não tem como. Por quê? Porque existe um nível de análise pelo qual a gente já faz, que requer que a gente bote dados num banco de dados, saiba fazer consulta, e daqui a pouco eu até trago para a gente debater qual é o papel da gente como profissional de digital. Você começando a falar de banco, qual é o nosso papel na estrutura desse banco, por exemplo. Então, para mim, acho que tem um lado aqui que é a gente que está no mercado há algum tempo. Número 2, que é o lado de quem usa ferramentas de dados para consulta, mas não é profissional disso. Então, se você pegar uma pessoa de mídia, se você pegar uma pessoa de produto, não necessariamente ela é a pessoa responsável por aquela parte de dados, ela consome esses dados. Essa pessoa aqui, ela não vai saber de SQL. Por quê? Porque ou ela vai ter alguém que demanda, ou, aí para mim vem, a tecnologia vai prover para ela que ela faça isso de forma escalável e fácil. Então, o profissional de tecnologia não vai ser substituído. O que ele vai fazer é, cada vez mais, trabalhar em prol de que pessoas de negócio consigam fazer isso de maneira fácil, simples e escalável, como já tem hoje. Se a gente pegar aí, vou até deixar na descrição, o GA4 to SQL. Você pode saber nada de SQL, vai ter um site lá que se você digitar algumas dimensões métricas, não sei o que, ele te fala qual query para fazer. Eu posso não saber nada, mas no mínimo tem uma primeira curva de aprendizado, que é a porra da query está pronta aqui, deixa eu ver se está certo. E aí são os 500 que a gente falou aqui. E aí tem um terceiro ponto, que é esse novo profissional que você desenvolver. E aí eu acho que é o que a gente, os 4 estão falando a mesma coisa, mas é uma coisa que não existe ainda hoje, que é o profissional de tecnologia, ele vai passar a saber mais de negócio, ou o profissional de negócio vai passar a saber mais de tecnologia que serve a ele. Então, um exemplo, imagina que a gente aqui é um profissional de marketing. Beleza, sou profissional de marketing, estou estudando sobre isso. Porra, quantidade de gente que opera mídia em agência gigante que acha que o GA4 é last click. Vamos ser honestos, né? Então, a gente tem um mato para capinar ainda de conscientização sobre o tema, para depois as pessoas passarem a fazer isso num nível básico, para depois elas avançarem. E aí, talvez esse avanço para um profissional de produto, mídia, não vai ser essa pessoa que vai fazer. Ela vai demandar da gente, que aí sim a gente vai saber de query, a gente vai saber consultar. E talvez aqui exista um espaço
que é o espaço do profissional que surgiu um tempo atrás e hoje em dia ainda é escasso, mas surgiu um tempo atrás e o Igor falou no início da abertura aqui, que é, nossa área de Martech. Talvez o que vá passar a acontecer é um profissional de tecnologia que vai entender mais de marketing e vai ser de verdade Martech, ou um profissional de marketing que vai se especializar em coisas de tecnologia e vai ser de verdade Martech. Porque, assim, hoje, como muita gente quer de marketing e muita gente quer tecnologia, o cara de tecnologia sabe o que ele precisa saber de marketing que corresponde a ele. O cara de marketing acha que o fato dele saber de HTML, ele já é o motherfucker da tecnologia. Então, eu acho que vai existir uma fusão aqui de ter um profissional de verdade, de Martech, de verdade mesmo, de verdade, ou a gente vai ter, em cada casinha, as pessoas adquirindo especialidades, que é o profissional de tecnologia aprendendo e se desenvolvendo em negócio para prover melhor para as áreas de negócio as tecnologias e facilitar o trabalho, escalar o trabalho, e o profissional de marketing, produto, mídia, que vai ter que saber de tecnologia para elevar o seu nível de análise. Senão ele está ferrado. Ele vai ter que consultar ou contratar alguém que talvez sejamos nós, profissionais de analytics de fato, que vai estar dentro dessa casinha. E aí volta a uma fala que você falou, que eu, na minha visão hoje, do presente que a gente tem hoje, de futuro desse profissional, eu concordo com uma visão que você trouxe, que é começar a ramificar essas casinhas. Então, o que você é? Pô, eu sou um profissional de arquitetura de dados para app e marketing. Sacou? Talvez começar a ramificar e você ter uma pessoa que ela foca numa coisa específica. Porque, assim, querendo ou não, a gente aqui, como profissionais de Web Analytics, a gente meio que foi isso, né? O que você é? Eu sou um profissional de marketing, ou eu sou um profissional de tecnologia, ou eu sou um profissional de produto, e me especializei em ferramentas que me ajudam a analisar dados, e agora eu sei isso aqui. Se depois vai para dentro do negócio, ó, isso é BI. Não vai não. E se você quer saber sobre arquitetura, não sei o quê, pô, isso aí é antes de mim. Eu estou no meio. Então, eu acredito que ainda tem muito espaço para falar dessas paradas, mas hoje, falando do profissional que já trabalha com GA4 desde 2020, ou trabalha com GA Universal lá atrás, ele vai ter que atualizar para saber um pouco mais sobre o banco de dados. E aí entra uma questão aqui que eu acho bem importante, que é, uma vez que a gente está começando a falar e falamos aqui sobre, pô, exporta esses dados para o BQ e vamos consultar lá dentro. Aí o Luciano trouxe um ponto importante que é um case real. Liberou para o time de marketing fazer consulta, gastou $3.000 numa consulta. Qual é a relação do profissional de digital analytics, somos nós aqui e vários que estão ouvindo a gente, com a estrutura e uso do banco de dados? Até que ponto a gente... E qual é o nosso papel nessa porra? Acho que isso é importante a gente ajudar a definir aqui. Porque, assim, se um monte de gente não sabe nada de banco de dados, talvez seu papel seja pedir para alguém estruturar e depois passar a aprender a consultar. Então, Ou teu papel vai junto, né? Mas o cenário que a gente está entrando não é o cenário onde o profissional de Digital Analytics vai ser o cara que vai demandar alguma coisa de alguém, gente. Dentro da área de Digital Analytics, nós vamos se dividir em engenheiro de dados, sabe? E a gente vai ramificando essa área para poder provisionar esse ambiente de dados. E aí, de novo, a gente estava falando sobre o cara de negócio saber e ser o cara de Martech. Porra nenhuma, mano. Tipo, vai demorar tempo pra cacete pro profissional de tecnologia aprender de negócio. E vai demorar tempo pra caralho pro profissional de marketing aprender sobre tecnologia. Essa curva de aprendizado é muito longa, porque a gente está partindo para um cenário muito complexo de análise devido a o multi-device que a gente tem hoje. A gente tem hoje uma estrutura onde o time de Digital Analytics, ele vai ter lá um cara de engenharia de dados que vai ser o cara que vai provisionar. Você vai ter um time de governança de dados, que você vai ter tudo isso dentro de Digital Analytics. Eu não discordo de você, eu só não concordo em afirmar que vai levar muito tempo. Cara, um monte de gente consegue montar um site sem saber o que é HTML, o Wix e o Elementor ajudam a pessoa Mas nisso. não escala, né? Então, Porque aí eu acho que, então, não é por isso sei. que a gente tem uma Não porrada sei. de site merda na Depende, internet, né? mas aí que tá, depende do contexto, Luciano. É por isso que eu falo que afirmar, às vezes, a parada é difícil. Ah, tem um monte de site merda. Às vezes o site do cara é só um site institucional e pra ele atende. Foi. Então, Depende mas é um muito. monte. Então, De novo, se a gente está falando aqui de escala, um cara que faz uma landing page, ele não não está sei. pensando em escala. Sacou? A gente está falando de É uma que página depende se for uma estática. depende se for uma landing page promocional, por exemplo. Eu já peguei vários desenvolvedores fazendo cada coisa, né? E às vezes você tem um gerador de site ali que às vezes está até melhor do que, né? Tipo, ninguém vai se preocupar com E eu nem tô S3, com defendendo. cache, com um monte de coisa. E eu nem tô defendendo o Wix, não, pelo amor de Deus, tá? Eu concordo que é uma merda. Não. Mas a questão é, alguém de tecnologia resolveu uma dor que era uma pessoa saber, no mínimo, fazer um drag and drop e soltar essa porra no ar.
Sacou? Eu acho que De a novo, tecnologia, ela auxilia muito isso, né? quando Por a isso que é gente muito vai difícil pensar, afirmar que vai demorar muito tempo. mas quando a gente pensa em escala, tipo, você monta um site no Wix, o Panegassi falou aí, tipo, não está pensando em cache, não está pensando em Uhum. boas práticas de desenvolvimento. Então, quando você precisa escalar, você sempre vai ter que voltar para a parte de tecnologia. Essas Mas soluções de eu gaveta, concordo contigo. não, eu sei que você concorda, mas eu tô dizendo, essas soluções de gaveta, elas não vão ser escaláveis ao ponto da gente Então, é tipo, só isso que eu não não ter que olhar afirmo. para a tecnologia, sacou? É só isso que eu não afirmo. Eu concordo contigo, eu só não afirmo que não vai ser escalável, porque tecnologia é foda. Eu nunca imaginei que alguém fosse fazer um Mid Journey que solta uma imagem feita pela IA. Eu jamais imaginei que fosse possível. Então, eu só não afirmo que leva muito tempo ou que não vai ser possível, tá ligado? Ser E, escalável. e tem um ponto também importante que, né, a gente que normalmente é técnico, a gente quer levar mais no pé da letra ali, né, todos esses pontos. Mas a gente tem que entender que boa parte das ferramentas ou dos profissionais, quando ela já atende, né, majoritariamente as principais atividades, o mercado ele não olha para essa perfeição de olhar no bit se vai gastar 10 kbytes ou se vai gastar 8 kbytes, né? Então, e é assim que a gente acaba evoluindo também, né? O mercado coloca uma ferramenta, né? Você testa, existem vários problemas, vai otimizando, otimizando, otimizando até chegar de fato, né, no que atenda ali o mercado, né, ou esse custo em relação à infraestrutura. E assim, sempre, né, você vai ter um profissional que entende mais sobre determinada tecnologia do que o outro, e é comum você chegar dentro de uma empresa, olhar para uma query e falar assim, meu, que merda essa query aqui tá gastando dinheiro pra cacete. Mas para aquele cara que criou a query, era o melhor que ele conseguia fazer, né? E aí, quando você chega com mais senioridade dentro de um projeto desse, você fala, cara, você não deveria ter feito desse jeito, desse jeito, desse jeito. Assim como esse cara, na hora que ele sair da empresa também, vai chegar um mais sênior do que ele e falar, caralho, mano, que merda que você fez aqui de novo, né? Então, tipo, eu não vejo muita, entre aspas, diferença de cada vez entrar um profissional mais sênior e ele julgar, de certa forma, aquilo que estava ali dentro, até porque ele não sabe as circunstâncias que foi criado aquilo, né? Se o cara estava 3 horas da manhã, com o chefe dele há 2, 3 dias virado em cima dele, do que, por exemplo, ter uma ferramenta que atenda 90% do mercado e esses 10% é uma otimização que vai sendo melhorado constantemente até chegar, vamos falar assim, num estágio de ok, assim, e não demanda tantos esses custos, né? Então, eu acho que a tecnologia ela está evoluindo muito rápido, né? É difícil a gente conseguir prever muita coisa disso, mas se a gente olhar, né, para o mercado assim passado, como isso se estruturou, por exemplo, quando você olha para engenharia de dados, é, você pode ter o cara da engenharia como um todo, da infra, aí depois você tem o cara que é do banco de dados, que é extremamente especializado no banco de dados. Naturalmente você vai quebrando, mas eu acho que isso depende muito do problema, né? Tipo, eu sou um site que tenho 10 mil usuários. Cara, coloca lá qualquer banco de dados, coloca lá qualquer infraestrutura. Sabe, não, agora eu tenho 100 milhões de acessos. Porra, será que eu vou para um NoSQL? Será que eu vou para um SQL? Eu vou para isso daqui. Como que eu tuno isso quando eu tenho 100 milhões de acessos? Né? Então, é por isso que eu sempre fatio o mercado. Qual que é o problema que a gente está resolvendo? É um problema mais iniciante, o volume é mais básico? Eu acho que, né, o profissional ali com o próprio GA ele consegue resolver. Não, é um profissional muito mais avançado, né? Aí o que o Luciano até trouxe. A empresa já está num estágio muito mais avançada? Já. Então, amigo, você não vai se enquadrar nessa operação se você não conhecer sobre isso, né? E, naturalmente, quanto maior a empresa, mais especialista, né, deveria ter ali dentro para resolver problemas muito mais complexos, né? Mas para a grande maioria dos problemas, né, que não são nesse bit, né, eu acredito que vai surgir ferramentas que a área de negócio vai conseguir, através de AI, gerar seus códigos, ou que o cara de tecnologia vai conseguir fazer o que ele precisa, né? Agora é saber, tipo, na hora que der o problema realmente, né? E aí, tipo, quem que entra nessa jogada? Né? Vai ser aquele profissional extremamente especialista que entende daquela caixinha como ninguém, né? Acho que é isso. E Ô, eu acho que Igor, isso replica. eu ia te perguntar justamente isso. Aí você já traz aí dentro da soma, você é uma pessoa que olha o banco ou tem alguém para olhar para você? Qual é o teu papel nisso, por exemplo? Então, isso mudou tem uns 4 meses que a gente notou essa necessidade de ter um profissional de analytics que olhe para o banco também.
quando a gente fala do Soma, né, existe dois cenários. Existem pessoas que olham para uma marca específica e existe o corporativo, que é onde eu estou. E se eu estou olhando para o corporativo, eu não posso estar com a cabeça fechada ali só para um GA específico, para um Olhando universo de dados. só a maior, né? Não pode só olhar só a farm ali, né? Eu não posso Você olhar olha só a a farm, prós, né? Uma exatamente. governança. Uhum. Exatamente. E a partir disso, a gente notou a necessidade de começar a olhar para o banco, começar a entender que dados das ferramentas de digital analytics estavam sendo levados para esse banco, até porque, até dentro de uma área de digital analytics, existe o olhar mais técnico e existe o olhar mais de dados em si. Então, quando eu estava ali implementando o GA4, da Ering, da Foxton, qualquer GA4, eu entendia quais dados cada uma das marcas precisava, e aí depois eu vou entender que dados que estão ali no GA4 eu posso utilizar para alavancar as minhas análises no futuro utilizando o banco. Eu posso não ser a pessoa que vai levar esses dados, eu posso não ser a pessoa que vai estruturar esse banco, mas eu sou a pessoa que vai guiar o engenheiro que vai fazer isso, por exemplo. Eu sou a que vai fazer ia falar, você pode fazer uma integração direta entre o GA4 e o BigQuery, ou não, eu quero que você faça uma integração via API da Funnel, que vai funcionar 100% para mim, e não precisa dessa integração direta. Então, acho que o professor aqui dentro do Soma teve esse olhar muito mais voltado para a governança dos dados que estão disponíveis ali, a partir disso, dados digitais dentro dos nossos bancos agora. Legal. Porque aí tem uma camada de responsabilidade que é sua e uma camada de responsabilidade do que o Luciano falou, do que o Leandro falou, que é uma pessoa específica nisso, né? Você tem hoje uma Exato. pessoa específica nisso e você troca com ela, né? Exatamente. No universo perfeito existe todas as pessoas ali todas as No pessoas universo no funil de perfeito. dados. No Mas a universo ideia perfeito, realmente é essa, que cada um vai ter Mas sua você que guia, especialidade. sabe SQL. Sim, sim. Pronto. Basicamente, eu tive que aprender SQL para ter certeza que os dados que eu estava olhando eram confiáveis. Mas eu notei isso como um movimento natural. Eu estava olhando para o GA4 de várias marcas, então são 11 sites aqui, né, e 6 aplicativos, então são milhões de dados ao mesmo tempo. Eu estava só olhando para cada GA4 e não estava funcionando. Então, entendi que se eu tivesse uma escalabilidade do BigQuery da vida, por exemplo, ou de um nosso banco interno aqui, eu teria muito mais independência e agilidade nas respostas que eu queria ter. Então, esse foi o caminho natural que teve. E acho que é mais ou menos isso. Não, porque, tipo, de novo, o fato dele ter o conhecimento. De novo, isso daí a IA ainda não resolve. Tipo, que é você bater num resultado de uma query que você puxou lá dentro da IA e dar um resultado que não faz o menor sentido, e você conseguir entender que aquilo tá certo ou tá errado. Não, peraí, essa IA viajou aqui quando gerou esse código SQL, de novo. Por isso que eu falo do lance do nível de maturidade e a necessidade do profissional saber SQL, porque se a gente. E isso vai acontecer com certeza, se já não está acontecendo. A galera utilizando GA4 to SQL lá, ou usando o chat GPT para poder gerar query, bota lá, Sem conhecimento roda, nenhum, né? e aí, tipo assim, retornou um valor que você fala. Quem sabe de SQL vai bater o olho e vai assim, cara, esse resultado não faz o menor sentido, sabe? E aí, isso daí a IA não sabe responder, porque ela vai te gerar um. Não, ainda é porque você nunca vai. É porque você vai pegar lá. Você pode pegar. Não, é porque tipo, é pertinente. Você pode pegar lá o resultado e dizer: olha só, olha o resultado que isso trouxe. E aí, tipo assim, a IA não sabe da infra ou da engenharia de dados, como aquele dado está estruturado. Então, ele precisa de contexto suficiente para poder entender aquilo. E é nesse contexto onde fica caro, tá ligado? Pra caralho usar IA para poder gerar essas queries. Porque tipo, ela não vai conseguir bater o olho, só um ser humano vai conseguir bater um olho no resultado de uma consulta e falar assim: caralho, fiz merda. Tipo assim, esse dado não tem nada a ver com porra nenhuma, tá ligado? E aí é que entra a necessidade de ter conhecimento de SQL básico. Sacou? Exato, acho que só queria complementar um ponto dessa parte de IA. Tipo, acho que ela entrega muito quando você quer saber qual vai ser a estrutura da sua query, mas você saber ali, por exemplo, eu quero entender as vendas da Farm somente se foram faturadas no CD da Pavuna e não quero que ela seja uma venda completa. Então a IA vai ter que saber muito sobre o meu negócio para conseguir entregar isso para mim, talvez. Então acho que esse olhar que
que um profissional de Web Analytics pode ter quando for utilizar esses dados. E assim, tem ferramentas que estão caminhando para poder fazer isso, tá? Tem uma ferramenta brasileira, vou esquecer o nome, que ela é exatamente isso, porque ela é o ambiente de data warehouse, e aí lá dentro ela te dá, sabendo toda a estrutura de dados que você coleta dentro dela, quais são esse tipo de solução. Pô, eu quero apenas CDs que foi vendido pela Pavuna, beleza? Como você está dentro do ambiente onde você tem tudo ali dentro, você consegue, só que o custo, né, é alto, porque é pequeno. É que eu acho que tem um ponto aí que, não sei se eu entendi direito, mas tá dando a impressão de quando vocês falam que quando a AI vai gerar consulta, não vai ter o analista por trás, entendeu? Que vai visualizar esses dados também. Não é que a AI vai fazer todo o processo automatizado e vai passar para frente, né? A gente está usando a AI como uma ferramenta pro analista ali que seja. Então, se ele vai executar uma query que a AI gerou, né, e ele vai analisar esse resultado e vai ver que esse dado não faz sentido, ele tem que arrumar, né, o prompt dele lá para gerar o que ele de fato espera. E assim, de novo, né, eu defendo dos dois lados. Isso eu vejo o cara mais júnior usando como um apoio, né, pleno ali e tudo mais para gerar esse tipo de coisa. Quando a gente for pegar um cenário muito complexo, cara, com certeza, o cara tem que ser um sênior, tem que ser um especialista, ele tem que conhecer muito bem sobre aquilo ali, né, para entender onde tem esse tipo de problema. Né? Eu já estou em vários projetos onde o cliente tinha lá, sei lá, 20 pessoas na parte de dados, e os caras me mandaram uma query gigantesca ali, sei lá, com mais de 100 e poucas linhas, e eu precisei achar exatamente o ponto onde estava o problema que eles não estavam encontrando. Então, eles tinham também um puta time lá dentro, né? E não necessariamente pelo cara conhecer ou não, ele conseguiu resolver aquele problema. Então, não é que a AI vai substituir esse profissional no meio do caminho, né? A AI vai ser uma ferramenta para esse profissional agilizar ou trazer algum conhecimento que ele não venha a ter, Aí eu né, concordo tão 100% profundo. contigo, porque a minha preocupação dentro desse cenário principal é o profissional de negócio consultando dados dentro dessas bases que a gente tem usando queries da IA, sacou? Uhum. Eu E concordo Se ele contigo. pontuais, tiver sabe? Tipo assim, conhecimento, Eu concordo contigo o seguinte, assim, pô, o profissional analista júnior utilizar a IA como uma ferramenta de produtividade ou de melhorar o conhecimento dele, eu concordo contigo 100%. A minha preocupação é sobre profissionais de negócio que não tem nenhuma skill técnica gerando consultas SQL através de ChatGPT. Porque aí esse cara, de novo, aí a gente bate no que a gente estava falando agora. A gente bate o olho na query e nitidamente o resultado está incoerente, esse cara não vai ter o discernimento de, olha, isso aqui tá muito doido, sabe? Aí ele vai levar um dado que foi gerado pela IA para dentro de um stakeholder lá, que vai bater o olho naquele dado e a gente vai voltar para aquele ciclo vicioso onde a gente está analisando dados errados, porque o cara que consultou não tem o conhecimento. E aí, de novo, a minha preocupação é só sobre pessoas que não têm essa skill básica utilizar a IA para poder gerar consulta SQL. É só isso. Acho que eu agora quero a gente trazer dois encontrou um ponto pontos. aqui maneiro. Eu quero trazer dois pontos. Ponto número um, eu vou arrumar uma sarna para a Jaque, nosso time de marketing, e para o Gabriel, nosso time de audiovisual, que estão aqui no backstage ouvindo. Tem uma sarna para eles se coçarem, que é, eles vão precisar contextualizar para a gente e contar para a gente, e talvez tenha uma IA que auxilie eles. Quantas vezes nos nossos episódios aqui do Analytics Talks a gente falou sobre a importância do profissional de Analytics entender contexto e pergunta? De novo foi falado aqui, sacou? Sem contexto, não sei o quê. Se não souber perguntar. Caralho, meu irmão, essa é uma das habilidades comportamentais mais negligenciadas e que todas as vagas não falam dessa porra e toda hora tá aqui. Eu quero que a gente arrume um jeito de alguma IA contar quantas vezes a gente falou dessa porra pra gente mandar pra galera de RH começar a melhorar as formas que pedem isso. E número dois, que é sobre justamente isso que a gente está falando, que é um cerne aqui do futuro do profissional e uso de banco, a correlação que a gente tem ou não com isso. Cara, vocês entendem que cada vez mais a gente vai começar a ter restrição no GA4, a gente tem hoje, pode ser que, né, a gente está, eu e o Leandro somos positivistas e acreditar que em julho o Google fala, olha, vocês foram resolver, tá aqui, plim, olha, cadê o Note 7? Para que isso? A gente está positivista. Luciano é negativista e fala, porra nenhuma, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não Mas, vai não acontecer. vai acontecer. A minha questão é, até onde vocês entendem que um profissional e um negócio consegue ir usando o GA4 sem
fazer esse avanço de unir a um BQ da vida? Até onde vocês acham que é possível usar? É possível, em vários cenários, usar só a interface do GA4 sem consultar o BQ. Mas até onde você consegue falar, olhar e falar assim, ó, cara, não dá mais para usar se não tiver um recurso por fora que me auxilia a ter um avanço maior das minhas análises. Até onde a gente consegue usar? Olha, eu acho que uma empresa ela que se mantém num free ali do GA4, ela basicamente vai ter um espelho do seu site, um espelho do seu aplicativo. Então, ele vai ter ali um resultado de performance geral, vai entender sua taxa de engajamento olhando para algumas páginas, vai entender uma atribuição de mídia e seu share, e vendas como um todo tranquilamente. Mas eu acho que esse é um limite que chega. Somente quando a gente fala de empresas que têm muitos acessos, empresas que vão passar do limite de dados que o próprio GA ele impõe para você ali, né? Então, se alguém quiser ter um tipo de análise mais multiplataforma, se alguém quiser ter um tipo de análise que, soltou uma promoção, vendeu R$ 1 milhão, sem chance de você usar um GA4 Free, por exemplo. Então, eu acho que você tem que ter uma visão, entendendo do que a gente até falou um pouco antes, da maturidade da sua empresa. Se você for uma empresa pequena, você vai conseguir ter seu espelho ali. Se você for uma empresa um pouco maior, aí eu acho que já vai chegar em barreiras que você vai estar olhando para dados que nem 100% vão entregar o que você precisa. Eu acho que é isso também, assim. Eu acho que a, a, a empresa vai ficar muito restrita, né, às possibilidades que poderiam ter de análise, de insight e tudo mais, e vai virar basicamente um dashboard, né, a ferramenta ali. Claro que né, quando você joga para um Data Studio, né, ou para outra ferramenta, você traz dados de outras fontes para você ter uma visão muito mais completa, mas eu acho que vai ser essas análises, assim, o que a gente enxerga do produto hoje, tá? Agora, né, daqui a pouco o nosso pacote salvador de vidas aí, vamos ver o que o pessoal apronta, pode ser que a gente mude, né, a Levanta o opinião ali. braço e faz a Jake Dama, sabe? É isso que eu tô fazendo aí. Loucura. Mas do jeito que a gente tem assim estruturado hoje, né, vai ser coisa para análises muito pontuais, assim, é o cara de negócio conseguir enxergar né, o clique dele ali, o volume, os dashboards, mas nada muito avançado, né? Qualquer coisa mais avançada do que isso daí, ou que ele precisa integrar com qualquer outro dado dele, ele vai ser obrigado a ser, né, jogado para fora ali de um BQ ou para algum outro lugar. Concordo plenamente. Minha única parênteses aqui, que eu, na minha visão, não acredito que tenha relação com o tamanho da empresa, e sim com a maturidade dela. Porque, assim, a gente já lidou e lida com diversos tipos de empresas, e às vezes você está lidando com uma empresa que o setor que está te contratando tem 3 pessoas, e a maturidade dos caras, meu irmão, lá em cima, e às vezes você está lidando com uma que só na área de dados tem 100, e assim, não, mas peraí, que, meu irmão, aqui é o básico bem feito, porque assim, tem muita gente para servir a isso, que se a gente for reinventar a roda, fudeu. Então, eu acredito que tem maturidade analítica que é da companhia, não do setor específico, sacou? Hoje em dia, eu acho que eu faço análise mais avançada exportando os dados para o Excel, ali para o spreadsheet, do que dentro do próprio Analytics, sabe? Eu abro Analytics ali, exporto os dados e vou fazer análise lá, que eu acho que a gente consegue fazer Vamos coisa torcer, Leandro. A gente é do time melhor para lá. positivo. A gente é do time positivo. Vamos torcer, vamos torcer. É o mínimo que o máximo que a gente pode fazer é pensar positivo nessa porra, porque a gente não controla o backlog. Então o máximo que pode fazer é pensar Não, positivo. se a gente que é da área já pensar negativo, aí a gente já sabe que não vai chegar em lugar nenhum mesmo, né? A gente tem que ser a esperança do mundo, né? Talvez eu tenha que ser a esperança do mundo. Pô, ó, e falando aí da capacidade desse profissional de WA, vocês acreditam, e para vocês é responsabilidade, aí vocês podem falar muito bem da forma como vocês atuam hoje também, é capacidade desse profissional ir desde a garantia da coleta desse dado até a análise desse dado? Porque eu vejo muito hoje os profissionais da nossa área sendo profissionais que estão olhando mais para a ponta da esquerda, que é o início. Vou garantir a coleta e depois os times vão analisar. Eu tenho uma visão já um pouquinho diferente, que eu acredito que você tem que saber transformar esses dados em decisão, senão essa porra não serve nada. O que vocês entendem? Vão ter esse profissional agora sendo de cabo a rabo ou não? Vão ter também cada um na sua casinha? Como que é hoje? Como vocês lidam com isso hoje? Cara,
Pergunta de. Não, é difícil porque acho que aí sim vai lidar com a questão do volume de pessoas que você tem dentro da empresa ali, do porte dela. Né? Quando eu fui superintendente de um banco, cara, eu era responsável pela ferramenta e levei 3 meses para conseguir acesso nela. Entendeu? Então, tipo assim, dependendo do porte da empresa, do quão burocrática do quão compliance tenha, de como as áreas, né, a estrutura da empresa está montada, eu acho que é difícil a gente conseguir fazer a coleta, acompanhar o dado até a fonte que vai ser entregue um relatório lá para a área, que às vezes você nem tem noção da quantidade de áreas ou pessoas que estão usando essa informação. Né? Agora, para um cenário menor, né, eu acho que faz todo sentido. E aí volta naquele ponto que a gente fala, né, todo conhecimento que você tiver, desde saber validar uma implementação, né, até você olhar esse dado num BQ, né, e criar visões disso, ter o insight de negócio, eu concordo que seria o melhor dos cenários, só que a gente precisa entender também o volume de demanda que esses profissionais às vezes vão receber. Né? O Igor estava comentando aqui, sei lá, quantas aplicações que eles não têm ali dentro, 11, 12, sei lá quantas. Imagina ele tendo que validar isso de ponta a ponta, analisar isso de ponta a ponta e um monte de coisa, né? Isso no cenário mais ideal possível, que nada está quebrando. Né? Aí o dev vai lá, faz um deploy, quebra não sei o quê, ele tem que voltar. Né? Então, foda, né? Ninguém avisou que ia ter deploy. Na sexta-feira ainda. Eu acho que fica difícil acompanhar, assim. Eu acredito que seja o ideal, né? Mas conforme o porte do projeto ali, da empresa, das aplicações, do volume disso, eu acho que acaba sendo natural um pouco dessa divisão. Vai total de encontro com o tamanho da empresa, não tem como. Tipo, você não tem como garantir a qualidade dos dados de 2 empresas sendo um profissional que vai olhar tudo. Então, se você é um cara que só tem uma propriedade do Google Analytics 4 e um cara que toque isso, beleza, esse cara é o cara que vai olhar de ponta a ponta. Agora, de acordo com o tamanho e a complexidade, você não tem o que fazer, pô. Você vai ter que ter um cara que vai ser o responsável pela coleta dentro de cada um desses 16 negócios que o Igor toma Então, conta. eu acho que o exemplo legal é assim, se você já trabalhava numa empresa que você tinha que olhar Ering, Foxtel, Fábula, Farm, só falei 4 aqui rapidinho. Você ainda faz a fusão que traz Arezo, Nativos, Reserva Inc, Mini. Fudeu, né, Igor? Tipo, Mas não como é mas que não tu tão, vai fazer isso pra tudo isso? mas eles também não estão contando a moedinha, né? Não estão contando moedinha. Não, não Não, tá, não tá. não Isso é firme, né? verdade. Não, Isso é acho que tem verdade. outro ponto também que é interessante, que às vezes a gente ia automatizar, né, esse processo. Então, a gente consegue fazer também a validação desses Pode crer. dados, né, instalar alguma ferramenta de monitoramento, para que a gente não precise ficar todo dia olhando, né, chega o primeiro horário, deixa eu olhar minha caixa de e-mail, né, não, Porra, tipo, deixa eu eu ver se não parou conheço. de coletar Cara, nada. isso é maravilhoso, né? Eu conheço uma ferramenta foda, mas está trancada em 7 chaves. Daqui a pouco vai ser revelada. Faz isso Boa. E lá, daí, do velho. caralho. Bem aí. Caralho. Muito bom. Então, né, às vezes, se a gente tiver pelo menos ferramentas para garantir esse tipo de coisa, né, aí acho que esse profissional começa a conseguir entregar mais coisas, né, consegue olhar por um pouco mais de coisas do que se ele, né, se esse time tivesse só dedicado olhando isso todo dia ou, né, tendo algum tipo de problema. Aí eu acho que pode ajudar bem mais, assim, né? Mas acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso. Acho que, voltando sempre no cenário perfeito, deveria ter uma pessoa para cada coisa, mas se não tem, tem que ter a empresa tem que ter uma noção que o profissional vai ficar 100% focado nisso. Então, por exemplo, quando a gente estava aqui num processo, a gente já migrou que todo mundo do grupo Soma olha só para o GA4, ninguém olha para o GA antigo mais. E quando a gente estava fazendo esse processo de migração, eu só existia para isso, por exemplo. Então, eu estava ali o tempo todo olhando só para isso. Se alguém perguntasse sobre outra coisa, infelizmente não tem como. Então, ter uma noção que, se quiser que somente uma pessoa olhe para esse complexo todo de coleta, estruturação e análise do dado, ela vai estar olhando somente para aquilo. E isso não é a realidade, né, das empresas. Então, voltando num cenário perfeito mesmo, que o profissional de Digital Analytics ele poderia ter essa expertise, mas não deveria ser algo que vá esgotar ele no fim do dia também. Ô, Luciano, tu conhece algum lugar que a pessoa pode poder escolher
Qual expertise dessa ela quer ter? E ela estudar sobre isso e desenvolver? Tu conhece algum lugar? Olha, cara, eu conheço um lugar, hein, cara. Não sei se você tá ligado. Tem um Eu site também aqui do conheço. primo meu que vai estar aí na descrição, chamado prime.metricasboss.com.br. Cara, tem mais de 27 treinamentos lá dentro para você poder aprender sobre Digital Analytics. Olha que maneiro. Tem até o pessoal do grupo Soma que tá lá, cara. Olha que maneiro, Olha cara. aí, olha que Maneiro. maneiro. Tem até uma comunidade, não tem também? No Discord que a galera Cara, debate? comunidade que a galera tá trocando um papo firme, hein, cara. Muito boa, cara, essa comunidade. O link Me vai estar aí falaram, por um acaso, meu primo me mandou o link, por acaso e teu aí o primo te link vai mandou? estar aqui na descrição. Boa. E eu até acessei depois que teu primo, aquele churrasco que teu primo tava, que ele falou dessa plataforma aí, eu até acessei para ver qual é, né? Falei, pô, será que o primo do Luciano tá falando direito? Pô, eu vi lá que tem curso de GA4, GA4 com BigQuery, GA4 para mídia paga, eu vi que tem GTM, Looker Studio, oratória, visualização de dados, opa, quase revelei um aqui já. Ó. Olha aí, Luciano. É isso, Porra, cara. eu Pô, gostei do site desse teu meu primo, primo, moleque. meu primo normalmente só faz merda, mas nessa daí ele mandou muito Ó, bem, cara. se eu fosse estudar, eu estudaria lá. O Igor, me falaram que o Igor estudou lá também, foi, Igor? Então, de aluno aí eu tô participando aqui, hein? Aí, ó, olha É, aí, ó. Vai ser brincadeira, ó. Link na descrição para você poder estudar com a gente e aprender um pouco mais sobre Digital Analytics e tudo isso que a gente está trocando muito bem aqui. Inclusive, eu tô aqui, ó, tomando néctar sagrado, Lúcio. né, que tá 11, pô, a gente tá sagrado é gravando isso, aqui, ó, pô. 11 e pouca da manhã, mano. Porra, 11 e qual é? pouca da manhã, eu ainda não tomei esse néctar sagrado, por isso que talvez eu esteja um pouco irritado, me desculpem. Beleza. Mas é isso, cara. Coffee Mais, nosso parceiro aí de. Agora a gente pode falar, parceiro de anos. Parceiro de anos, anos de parceria com a Coffee Mais. Muito forte. Tem Drip Coffee, café em cápsula, café em grão, muito bom também. Eu prefiro o café em grão. Tô fazendo a presa aqui com o Thiagão, né? Porque aí, pô, vai que chega um cafezinho em grão pra gente também. Não. Inclusive agora tem o Coffee Mais Club, que tu pode assinar e receber não Olha só aí. café, mas também pode receber drinks, cerveja, todas as outras coisas que tem um café junto ali. O que é do caralho. Ó, pode deixar que, Leandro, quando a gente estiver em São Paulo, vou tentar te dar um salve aí pra gente te dar um presente desse. E o Igor Opa, também. A gente arruma esse presente O aí Igor tá também no Rio, junto. né? O Igor tá no Tô no Rio, né? Rio agora. Uhum. Não, Não. O porra. Igor a gente vai ver no Web Summit, pô. Mas ele já ganhou também no curso. No curso ele mas eu já quero ganhou. ver que eu gosto de café, hein? Aí, É, ó, não, a Coffee olha Mais, aí, eu não pô. sei se ainda tem, tá? Não sei se ainda tem, mas a Coffee Mais, ela fez uma collab com a Brahma e montou um café com parceria com a Não, Brahma que foi muito maneiro, cara. Então, pô, aconselho Coffee Mais, conhecido na área de tecnologia como Coffee Plus Plus. Coffee Beleza? Plus Eles não Plus. querem aceitar, mas a galera de tecnologia só lê Coffee Plus Plus, beleza? Coffee Plus Plus. E, Luciano, dizem por aí que se você tiver fardado da mamba negra do Analytics, na hora que tu vai fazer uma consulta no banco ali, dizem que tu não faz cagada. Dizem que, meu irmão, tu absorve as habilidades necessárias. Exatamente. Nossa parceria com a Reserva Inc. Se você quiser andar por aí com a camisa menos X mais dados, que para mim é a melhor indireta para o IPO, né? Então você está em uma reunião onde você vai ter um IPO, entra com a camisa menos X mais dados, porque quando ele for fazer uma análise intuitiva, porque a gente não chama mais de achismo, é uma análise intuitiva, aí você vai estar com a camisa. Aí ele, porra, falei merda, acho que eu vou E, tentar pedir para Luciano, esses meninos puxar esses dados aí pra gente e ver. vou dar um salve, inclusive, para a galera que é de São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, que faz mais frio. Tem casaco menos achismo mais dados também, tá? Ou seja, Pô, casaco, meu o parceiro. frio não precisa ser motivo para tu estar bem estampado. A gente Fechado? só anda com a camisa É, porque aqui no Rio compadre. faz um calor do caralho, tá? Mas você pode ter o Mas, ó, seu casaco lá, o inclusive com link tá na modelos para descrição. mulherada Isso aí. também, tem modelos específicos para mulher também, sabe? Aquele modelo da Top. moda, o Isso aí. casaco cortado na barriga, tem tudo lá. Isso Só aí. você entrar O link no tá na link da reserva descrição aí. e com desconto. Então corre. Antes que a gente, ó, daqui a pouco a reserva fala, galera, vamos tirar esse desconto aí porque não tá funcionando. Corre lá então. Exatamente. Vou Pô. te contar que tem alguns dias que eu vou com a camisa menos ativo mais dados no escritório que ajuda, hein? Aí, Eita! eu não preciso falar mais nada. Não, fala mais nada. Ó, no intuito disso que a gente está trocando, eu queria que vocês trouxessem o que vocês entendem que são as principais cagadas que vocês já viram acontecer no mercado na hora que vai consultar banco, usar essas paradas que vocês viram acontecer
só para a gente tentar ajudar a galera que está já entendendo aqui, conscientizando a galera sobre o uso disso e tal, que eles devem evitar, porque vocês já viram, ó, cagada aqui, deixa eu falar, essa cagada aí XYZ, que puta que pariu, gerou $3.000 numa vez que fez a consulta no banco. Quais foram as principais que vocês já viram acontecer aí? Eu acho que a maior delas é o Google ter tirado o beta. Tô brincando. Não. Eu acho. Não. Enfim. Não, eu acho que as maiores cagadas eu acho que vão estar muito relacionadas à questão de custo, né? Eu acho que todos os outros problemas a gente consegue contornar de alguma forma, né? Alguma análise errada, algum dado errado, alguma informação consolidada errada, algum entendimento errado de métrica, né, de dimensão, mas depois que, né, contabilizou ali no custo, aí isso não adianta chorar muito. Então, né, eu acho que o grande cuidado que a galera tem que ter aí é estudar muito essa parte das queries mesmo, como usar query cacheada, né, como selecionar os campos realmente que você quer trazer antes de executar a query, tentar olhar ali mais ou menos quanto você vai consumir disso, né, olhar bastante para essa parte de otimização. Acho que, no meu caso, são as principais coisas, assim. Eu acho que do meu lado é isso também. Aqui a gente tem um mantra dentro da nossa área que dado custa dinheiro. Todo dia a gente tem que lembrar que dado vai custar dinheiro. E quando a gente vai fazer qualquer tipo de consulta ou vai, a partir de alguma consulta, gerar algum relatório, a gente entende o quão otimizado está aquilo, se a gente está fazendo os joins corretamente, quando a gente fala de dados de ferramentas diferentes, por exemplo, porque já aconteceu da gente fazer consultas real-time para Black Friday ali, esquecer de deixar ela, de desligar ela depois, e quando chegava em dezembro a gente tinha um custo ali gigante que ninguém estava esperando. Então é sempre olhar para essa parte do custo mesmo. É só isso? Só isso? É só isso tudo, né, cara? Só isso tudo. Porra, é foda. Mas aí, trazendo ainda para o nosso profissional de WA, para a gente ir para os finalmente aqui do nosso papo. E aí, eu quero que vocês agora... Mas peraí, ainda existe o cara de WA ou a gente pode concordar que agora é tudo digital? A gente chama WA para mostrar que a gente trabalha com isso há muito tempo. Para mostrar que tem dinossauro. Tá bom. Aí tu fala WA, porque aí a galera fala assim, ué, WA? Aí tu fala, desculpa que eu trabalho com isso, sei lá, desde 2005. Cara, tem uma história muito boa, que eu sou péssimo, né, com o nome das pessoas, né? E aí... Puta que pariu. Essa história é muito boa, conta aí, Gustavo. O Gustavo chegou pra mim falando um tal de WA, conta aí. A gente tava... Caralho, maluco. A gente estava com uma grandíssima empresa do mercado brasileiro prestando consultoria para eles, mas tipo, empresa gigante. E aí, nessas conversas, essa empresa, sempre referia a área deles de Web Analytics de WA. Toda hora, não, a gente tem que perguntar para WA. Tem que perguntar para WA. Aí nisso, Luciano. Só que eles tratavam o WA como se fosse uma entidade. Dessa forma. Uma pessoa mesmo. A gente precisa dessa forma, Leandro. Assim, a gente precisa falar com o WA. É porque com o time, mas tudo bem. Então, qualquer coisa que tu falava assim, não, mas assim, essa estrutura aqui tá errada. Tá errada por quê? Tá errada por causa disso. Então a gente tem que falar com o WA para rever isso, tá bom. Não sei o quê, essa métrica tá vindo equivocada. A gente fez a consulta direta aqui no banco. Querendo saber quem era o WA. A gente fez aqui essa consulta direta no banco, deu tanto. No dashboard vocês está dando Y. Não sei de onde vocês estão puxando isso. A gente tem que revisitar de onde isso está integrado, mas a gente está sem acesso. Ou não, a gente vai pedir acesso pro WA, então, para poder liberar para você. Tava em reunião, o Luciano chega para mim e fala, Gustavo, quem é WA? Aí eu aproveitei esse momento. Perguntou, ele tá de férias, né? Não vou revelar para você a verdadeira coisa. Eu falei, é o Wesley Álvaro, que é um dos caras que toca lá a área deles de analytics. Então, toda vez que eles falam WA, é o Wesley Álvaro. Você, porra, tava entendendo nada, os caras falam WA toda hora. Segura, não fale porra nenhuma. Aí, alguns dias se passaram, o Luciano veio pra reunião interna com a gente, aí ele, porra, tem que perguntar pra esse Wesley Álvaro aí. Aí, galera, Wesley Álvaro? Esse maluco WA que eles chamam toda hora. Aí, no mundo inteiro, o cara pegadinho pra cima dele. E aí a gente tem um grupo chamado Wesley Álvaro. Aqui exatamente. Não, e é muito bom, porque eu em vários posts que eu escrevo agora, eu não falo mais de Web Analytics, eu falo só o Wesley Álvaro. E é um meme que ninguém sabia até hoje. Agora tudo faz sentido. Agora não faz sentido.
Mas voltando então a esse profissional, nosso profissional, a gente aqui, eu quero que você responda do fundo do coração, tem que ser, não pode pensar, tem que ser papum. Pô, a gente, nosso profissional, a galera que está ouvindo, a galera que está se formando, a galera que está estudando, a galera que está se desenvolvendo, precisa saber de banco de dados ou a gente vai ter alguém estruturando o banco e esse profissional apenas consumindo? Bom, assim, saber do banco de dados em si, né, da estrutura, de subir uma instância, tipo, né, realmente acho que talvez não, mas de query com certeza, né? Fazer o select dele, o insert, o update, o delete, né, conhecer ali sobre a estrutura, isso com certeza. Eu tenho uma visão que, assim, até daqui um pouco foi falado, ele não precisa saber, não é uma obrigação, mas se ele souber, eu acho que vai ser um profissional que vai estar muito mais bem preparado e vai poder ter muito mais confiança no que ele está analisando ali. Então, nessa visão, acho que sim. Boa, boa. Perfeito. E agora, o recado final que você dá para a audiência aí, eu vou começar por você, Igor. Recado final que você dá para nossa audiência que está ouvindo, entendendo que quer ter esse diferencial, quer começar a se desenvolver e estudar. Qual o recado que você dá final para a galera que está ouvindo a gente aí? Olha, eu acho que o principal para alguém que ainda não sabe sobre banco de dados, não sabe sobre SQL, é algo até que o Luciano fala muito quando ele vai dar algo mais técnico. Não ter medo de código. Então, se ele está olhando para um SQL ali, ele vai olhar para código, não é a mesma coisa de apertar um botão e entender que ele vai ver ali no analisar. E assim, pensar que isso é realmente escalar o seu valor dentro de uma empresa. Então, se você está entrando nesse universo de precisar de um BQ para conseguir fazer suas análises, quer dizer que você vai conseguir provar muito mais o seu valor ali e vai conseguir trazer insights mais valiosos a partir disso. E tem uma empresa aí famosa de educação que ensina bastante sobre essas visões. Vou estar lá. Boa, boa, boa. E você, Leandro? O que eu sempre comento com o pessoal na parte de dados assim é testar, né? Eu acho que a galera tem que... Foi assim que basicamente eu aprendi, né? Então, lê lá a documentação, faz o teste, vê se funciona, como funciona. Até como o Lucian comentou aí, né? Nem o Google consegue explicar algumas coisas. Então, a gente precisa, de fato, testar. A gente precisa testar para a gente, pelo menos, tentar entender alguma coisa que está acontecendo ali dentro, né? Então, eu acho que o teste ele enriquece muito o conteúdo, assim, do seu aprendizado, né? Então, vai lá, implementa um evento, vê esse evento lá no Debug View, depois consolida isso, vê esse evento chegando lá no BQ, entenda o que é cada coluna, onde vai cada parâmetro daquilo ali dentro do banco de dados. Eu acho que isso vai dar uma profundidade muito grande para o profissional, né? Vai exigir novos conhecimentos dele, seja uma implementação no GTM ou uma query, né, ali no banco de dados. Isso vai fazer com que ele se torne realmente um profissional mais completo. Então, isso é o que eu sempre recomendo para a galera, justamente não ter medo de colocar a mão no código e testar muito, né? Toda vez que tiver dúvida, vai lá, testa, tenta entender a lógica que tem por trás ali e estuda bastante aí, né? Acho que esse é o grande ponto. E o meu recado final para vocês dois aqui é um muitíssimo obrigado por esse papo incrível. Puta que pariu. Que troca de ideia irada que a gente fez aqui. Muito obrigado mesmo, Leandro. Obrigado, Igor, pelo papo, pelo disponibilizando do tempo de vocês aqui para conversar com a gente, para bater esse papo, trocar e ajudar a conscientização do nosso mercado, que é um dos nossos maiores lemas aqui na Métricas Boss, é ajudar o mercado a se conscientizar e valorizar cada vez mais, aprender mais sobre isso e a gente cada vez mais como comunidade crescer em prol disso. Então, muito obrigado pelo papo de vocês, pela disponibilidade de tempo e por todo o conteúdo que vocês trouxeram para a gente aqui nessa conversa, viu? Opa, eu agradeço aí de coração, né? Vocês veem que também tem essa iniciativa de tentar treinar o mercado, ou tentar direcionar. Então, o que eu puder ser útil aí, tentando compartilhar um pouco de conhecimento, conta comigo aí sempre que precisar. Tá? Tamo junto. É isso. Eu mesmo aqui, acho. Muito obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito legal de expor o conhecimento, assim, e fazer ele ser muito mais democrático. Então, muito bom participar disso aqui. Valeu. Boa. A gente agradece, Luciano. Minha recomendação para os fela que estão ouvindo é o quê? Pô, se você não der 5 estrelas aqui é totalmente enviesado. Tô um pouco me fudendo se a qualidade dos dados. Eu quero 5 estrelas
no Spotify, e você compartilhar esse material com aquele seu chefe. Lembra que aqui, cara, esse tipo de material é o conteúdo que você vai mandar pro teu chefe, é o conteúdo que você vai escutar com seus amigos de trabalho e depois debater. Então, né, a gente já tem vários casos disso, inclusive um alô pra Jane, que vai fazer, tem uma aluna nossa, que todo podcast que ela escuta, ela faz um resumo no LinkedIn dela, falando sobre as coisas que a gente bateu aqui no podcast. Então, assim, é uma maneira de você estudar de verdade. Então, esse papo aqui que a gente trocou faz muito sentido para você. Eu não espero menos do que 5 estrelas, porque eu não estou preocupado com a qualidade desse dado. Então, já que a Jane está ouvindo a gente, todo mundo ouviu a gente, eu desejo para você, no final desse nosso podcast aqui, um ótimo dia, com alegria nesse incrível dia. Um abraço. Agora tá acertando, agora tá acertando.